O que é que você tem era para nós? Tem, galera, tem exercício. Aqui da Vunesp, que faz alguns concursos vestibulares. E o que é que tem? Que conteúdo vem aqui era? Vamos ler. 10 funcionários, 10 funcionários de uma repartição trabalham 8 horas por dia, trabalham 8 horas por dia durante 27 dias. Então tem aqui três grandezas: número de funcionários, horas por dia e número de dias. Três grandezas. Para atender certo número de pessoas. Se um funcionário doente foi afastado por tempo indeterminado e outro se aposentou, o total de dias que os funcionários restantes levarão para atender o mesmo número de pessoas, lembra lá que tem número de pessoas, o mesmo número de pessoas trabalhando 1 hora a mais por dia, no momento, no mesmo ritmo de trabalho, será. Então nós temos três grandezas. Vamos colocar aqui as grandezas para a gente não esquecer. Então é o seguinte, nós temos aqui três grandezas. Quais são as grandezas? Número de funcionários, NF é número de funcionários. Vão trabalhar horas por dia, ok? Horas por dia, tá aqui, né? E número de dias. Então aqui, número de dias. Tem número de horas, número de dias. Eu vou abreviar, ok? Número de dias. Então é assim. O que a gente tem no exercício? Assim, olha só. Tenho 10 funcionários que trabalham 8 horas por dia e durante 27 dias para fazer, para atender um certo número de pessoas. Para atender um certo número de pessoas. Perfeito? Aí ele diz assim, ó, um funcionário está doente, então não foi trabalhar naquele dia, foi afastado. Outro se aposentou. Olha, se são 10, então agora só tem 8, certo? Só tem 8 funcionários, ok? O que mais tem? E ficar doente, então, se aposentou. O total de dias que os funcionários restantes levarão, então ele quer saber o número de dias que esses 8 funcionários que tiraram 2, tá, levarão para atender o mesmo número de pessoas que as 10 atendiam, trabalhando 1 hora a mais. Trabalhando 1 hora a mais. Se antes por dia, né? Quer dizer, trabalhando 1 hora a mais por dia. Se eles trabalhavam 8, agora então vai ser 9, que é 1 hora a mais por dia. Né? No mesmo ritmo que, dos trabalhos lá dos 10. Então, aqui ele quer saber o número de dias que vão ser necessários para finalizar, para atender o mesmo número de pessoas. Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem. Aí é o seguinte, lembra, eu vou lá e coloco a seta onde eu tenho uma coluna de uma grandeza que eu não conheço alguém. No caso aqui, está pedindo o número de dias. Vou lembrar que são 3 grandezas, portanto aqui regra de 3 composta, tá? Regra de 3 composta. É uma regra de 3 composta. Não é simples, tá? Então é o seguinte, como é que eu faço para analisar isso aqui? Quando são 3 grandezas, eu vou ter que, se eu tivesse no papel, eu taparia uma dessas e funcionava em relação à outra. Então, vamos supor que eu vou tapar essa daqui. Tapar essa daqui significa que eu vou jogar um número, que eu vou trabalhar aqui, um número único para a linha de cima e a linha de baixo. Então, neste caso aqui, vamos dizer, aqui não tem 5, vamos colocar 5. Então, quando eu fizer a leitura aqui, em relação a essas duas grandezas, eu vou jogar 5 aqui. Olha como é que é. Então, 5 funcionários, trabalhando 8 horas por dia, vai atender um número de pessoas em 27 dias. Esses mesmos números de funcionários
Só que agora vai trabalhar mais horas por dia. Não vai atender mais gente? Vai atender mais gente. Ou seja, vai atender o mesmo número de pessoas, perdão. Só que então vai diminuir a quantidade de dias. Concorda? Concorda. Ou sem corda? Concorda sim. Então vamos lá. Lembrar que é o mesmo número de funcionários, quer dizer, número de pessoas, tá? Então, 5 funcionários trabalhando 8 horas dias vão atender aquele número de pessoas em 27 dias. Lembrar que é o mesmo número de pessoas, né? Tanto aqui quanto lá em cima. Lembrar que é o mesmo número de pessoas. Então, continua 5 funcionários, só que agora aumentou o número de horas por dia. Vai acontecer o que para atender o mesmo número de funcionários? Diminuir os dias. Portanto, essas duas grandezas, elas são grandezas diretamente, melhor, inversamente proporcionais. Por que era? Porque aqui aumentou e aqui vai diminuir. Então, essas duas são grandezas inversamente proporcionais. Vou apagar isso aqui, tá? Opa, vou melhorar aqui, ops. Vamos apagar isso aqui, porque agora a gente vai analisar essas duas aqui, certo? Essas duas. São essas que nós vamos analisar agora e vamos saber que elas são. Tá? Analisamos aquelas duas, agora essas duas. Então é o seguinte, aqui a gente vai jogar um valor único para isso aqui. Perfeito? Vamos, aqui não tem, vamos jogar 3. Tanto faz, qualquer número. Vamos jogar 3. E aí a gente vai analisar esse caso. Olha o que acontece. Então aqui vão ser 3 horas por dia, para atender o mesmo número de pessoas. Lembra? Nas duas situações, o mesmo número de pessoas. Então é assim, 10 funcionários trabalhando 3 horas por dia vão atender aquele número de pessoas em 27 dias. Então, 10 funcionários trabalhando 3 horas por dia, lembra? Vou jogar aqui, isso aqui. 3 aqui agora, tá? Mas só aqui, tá? Não é para jogar aqui não. 3 horas por dia vão atender aquele número de pessoas em 27 dias. Olha só, o que aconteceu? Diminuiu o número de funcionários, mas permaneceu a quantidade de horas por dia. O que é que vai acontecer aqui com os dias para atender o mesmo número de funcionários? Aqui diminuiu, aqui vai aumentar. Por quê? Olha, vamos repetir. Agora passou a ser 8 funcionários para atender o mesmo número de pessoas, tanto em cima, embaixo é o mesmo número de pessoas, tá? Só que agora, o que aconteceu? Diminuiu o número de funcionários, vai aumentar o número de dias para atender o mesmo público. Então, supondo 1.000 pessoas, 10 funcionários, atendendo 3 dias, 3 horas por dia, vai atender isso em 27 dias. Essas mesmas 1.000 pessoas, olha, se diminuiu aqui, aqui vai aumentar, porque vai ter que ter mais dias, que tem menos funcionários. Então, essas duas são grandezas, né, grandezas inversamente proporcionais também, certo? Agora é a gente montar o esqueminha para resolver. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, olha só, eu primeiro monto a fração pegando na ordem da seta aqui. Então, aqui vai ser 27 sobre x. Isto vai ser igual, aí já ponho igual o produto das outras duas, sempre, sempre. Pronto, facilita muito, hein? Aí vou pegar a ordem aqui não importa, daqui para cá ou para cá, então aqui vou pegar na ordem da seta, vai ficar 9 sobre 20 sobre 8. Vezes, aqui você vai pegar a ordem da seta, é 8 sobre 10. Sempre na ordem da seta, ok? Vamos melhorar então esse 8 aqui, era porque ficou feio esse seu 8 aí, aqui vai ser 8. Opa, era para ser da mesma cor, mas tudo bem. Então é o seguinte, olha, simplificação, simplificação. Primeiro aqui, ó, 8 por 8 vai dar 1. Aqui vai dar 1, aqui também vai dar 1. Aqui eu tenho produto, então eu posso simplificar isso aqui. Se aqui fosse uma soma, não poderia fazer isso, tá? Como aqui é um produto, eu vou multiplicar. 9 vezes 1 é 9, eu vou simplificar isso aqui, ó. Aqui por 9 vai dar 3, porque 27 por 9 é 3, porque aqui por 9 dá 1.
Então, isso tudo aqui sobrou o seguinte, ó, desse lado, 3 sobre x, e do outro lado vai ficar 1 vezes 1, que é 1, e 1 vezes 10, que é 10. Então, ou portanto, esse x aqui, multiplicando em cruz, certo? X vezes 1 é x, 10 vezes 3 é 30, isso é 30, isso corresponde a 30 dias, e, portanto, é a nossa letra B. Perfeito? Nossa letra B. Certo? É a resposta para o exercício. Uma regra de 3 composta, não difícil de ser realizada, mas interessante, portanto. Então, gostou? Compartilha, se inscreva no meu canal e aquele abraço.